queridos, graça e paz, que alegria estarmos juntos aqui mais uma vez. Eu sou o pastor Márcio Santos, esse é o meu canal feito para abençoar a sua vida. Estamos em uma nova temporada, um novo propósito, lendo o livro de Romanos juntos, encontrando e vivendo o novo de Deus. Eu quero desafiar você a estar conosco do começo ao fim. Se você perdeu os episódios anteriores, todos estão aqui disponíveis, livres e de graça para você assistir. Nós vamos à leitura de hoje, episódio número 8, capítulo 8 de Romanos, um dos capítulos mais fortes de toda a Bíblia. Então pega a tua Bíblia já, teu caderno, tua caneta, vamos às revelações do Senhor para mim e para a sua vida. Antes de lermos, eu quero que você possa se inscrever nesse canal. Aqui embaixo, inscreva-se. É muito importante que você possa se inscrever, ativar as notificações e você poder interagir bastante, dando teu like, comentando muito e enviando esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis. Você também é um propagador da palavra. Então nós vamos à leitura de hoje, capítulo 8 de Romanos. É um dos capítulos mais ricos da Bíblia, de revelação, de um empoderamento para a vida cristã. Todos nós precisamos ler e meditar muito nesse capítulo 8 de Romanos. Aqui destaca sobretudo a vitória e a liberdade que os crentes têm em Cristo Jesus por meio do Espírito Santo. A vitória e a liberdade são duas vias que nós precisamos acessá-las constantemente e diariamente. Cristo naquela cruz já nos deu vitória sobre o mundo, sobre o pecado e sobre o diabo. E também com a vitória vem a libertação para que a gente possa acessar o novo, para que a gente possa prosperar e viver as promessas do Senhor. Viver o novo de Deus significa experimentar a vida no Espírito, livres da condenação, guiada pela esperança e assegurada, sobretudo, pelo amor de Deus. Aqui nós vamos explorar os princípios com foco na revelação principal do caminho para o novo, que é a vida no Espírito. A vida no Espírito Santo é imprescindível. Você precisa viver no Espírito, você precisa ser guiado pelo Espírito, você precisa deixar que o Espírito ele seja o teu guia, seja o teu auxiliador, teu consolador. E também as possibilidades pela obra de Cristo, que liberta da condenação, transforma o crente e garante a vitória final. Aqui em Romanos 8 discute, Paulo, ele vem a discussão do capítulo 7, ele se estende também para o capítulo 8. Ele descreve aqui no capítulo 7 a luta contra o pecado e a libertação por meio de Cristo. Agora ele celebra a liberdade e a nova vida proporcionada pelo Espírito Santo, tratando a vida na carne com a vida no Espírito. Então esse capítulo aborda a ausência da condenação, é muito importante. Quem vive uma vida de condenado vive uma vida limitada. Então a gente precisa entender a ausência da condenação em Cristo Jesus nas nossas vidas. Então a ação do Espírito, a esperança da redenção futura, o amor de Deus que é inabalável e oferecendo aqui completa nova vida em Cristo. Então quais são os princípios aqui? Primeiro, nenhuma condenação em Cristo. Olha o que diz aqui o verso 1 e 2 do capítulo 8. A Bíblia diz assim: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Paulo faz um paralelo aqui entre duas leis, a lei que leva para a morte e condena, a lei que leva para a vida e salva. Então aqui os crentes em Cristo estão livres da lei do pecado, a lei que leva à morte e que condena, pois a lei da vida e do Espírito que salva, ela prevalece, ela está acima, ela é mais poderosa, ela é mais forte. Então a obra de Cristo na cruz cumpriu as exigências da lei, porque a lei de Moisés, a lei que leva para a morte e condena, ela tinha as exigências, era preciso que o homem pudesse cumprir as exigências para estar livre de uma condenação. A lei de Moisés, ela condena e leva à morte. E aí Paulo traz essa revelação que Cristo cumpriu a lei para nos dar libertação da lei. Então em Cristo nós já cumprimos o que a lei exige. Por isso que nós não temos nenhuma condenação que aponte para mim e para a sua vida. Você precisa deixar que isso tome a sua mente e o seu coração.
Existem muitas pessoas que vivem uma vida de condenação, vivem o peso da culpa, vivem o lamento de um erro no passado, vivem ainda sofrendo por algo que aconteceu no passado. A Bíblia aqui está dizendo que nenhuma condenação há para aqueles que são em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, as condenações, o peso do julgamento, os dedos apontados, a carga de uma vida errada não existe mais através da presença de Cristo na sua vida. Tudo que você precisa é estar em Cristo, é viver em Cristo, é deixar Cristo viver em você e você viver em Cristo. Aqui a Bíblia está dizendo que viva com a certeza de que não há nenhuma condenação em Cristo. Viva com a certeza. Você pode escrever aí nos comentários: eu tenho certeza que eu sou livre em Cristo. Escreve: eu tenho certeza que eu sou livre em Cristo. Quando sentir culpa, lembre-se da liberdade que Ele nos proporciona. Quando você sentir culpa, olha para a cruz. A cruz vazia é a resposta da liberdade e da libertação para a sua vida, porque Cristo já cumpriu as exigências. A lei dizia que era preciso oferecer um sacrifício, era preciso oferecer um cordeiro sem marca, um cordeiro perfeito, sem defeito, um cordeiro que fosse perfeito para que Deus pudesse aceitar, e aí o homem seria perdoado da sua culpa, dos seus erros. Então Cristo se fez como um cordeiro santo, sem pecado, perfeito, e ele foi ao sacrifício por mim e por você. E esse sacrifício, ele foi único e eficaz. Não é preciso mais sacrificar, porque Cristo é um sacrifício para todos sempre. E aí o que nós precisamos é aceitar esse sacrifício e entronizar nas nossas vidas essa verdade. Se eu estou em Cristo, não há condenação para a minha vida. Uau, que poderoso isso! Então viva desse jeito. O segundo princípio é viver no Espírito, não na carne. Aqui, no verso 5, a Bíblia diz, no capítulo 8, aqueles que são dominados pela natureza humana passam em coisas da natureza humana, pensam em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Verso 11 diz, e se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Então aqui a vida guiada pelo Espírito produz paz e justiça, em contraste à vida guiada pela carne, que leva à morte. Muitas pessoas andam sofrendo hoje porque, na verdade, têm deixado a carne guiar, têm deixado a natureza guiar, têm deixado os sentimentos guiar. Mas esse é um tempo que você precisa tomar uma decisão na sua vida. Deixa o Espírito Santo guiar você. Deixa o Espírito da verdade te guiar os teus passos, guiar as tuas decisões, guiar as tuas emoções. Tem muita gente emocionada demais aí. Você precisa deixar que as emoções sejam dominadas pela sua vida espiritual, pela presença de Deus na sua vida. Viver no Espírito significa alinhar a mente e as ações com a vontade de Deus. É isso que você precisa hoje. Você tem cumprido que vontade? É a sua vontade ou a vontade de Deus? Quem tem prevalecido? É os seus desejos ou você fazer o desejo de Deus? Então permita que o Espírito transforme a sua vida. Você só acessará o novo de Deus através do Espírito de Deus. Por último aqui, o Espírito intercede e o amor de Deus é inabalável. Olha o que diz aqui o verso 26 desse capítulo 8, verso 26 e verso 28. A Bíblia diz assim: e o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Então o Espírito Santo intercede pelos crentes, por aqueles que estão em Cristo, e nada pode separá-los do amor de Deus em Cristo Jesus. São duas verdades, dois princípios extremamente importantes para nos fazer viver o novo de Deus. Sabermos que nós temos um intercessor que intercede por nós diante do Pai, diante das nossas fraquezas. Ele vai lá e intercede com gemidos inexprimíveis. São palavras que não podem ser mensuradas pelo nosso dialeto, mas são palavras espirituais, é a língua dos anjos.
e também que nada pode nos separar do amor de Deus. Então o Espírito auxilia as nossas vidas em nossas fraquezas. Ele é o nosso auxiliador, por isso que nas suas fraquezas, nas suas lutas, nas suas guerras internas, clame por Ele, peça ajuda ao seu amigo Espírito Santo. E o amor de Deus é a garantia final da vitória, independente das circunstâncias. Nada pode te separar desse amor. Deus te ama, Ele é o teu Pai, Ele ama você. Confie na intercessão do Espírito em momentos da fraqueza e descanse no amor incondicional de Deus. Se eu posso te dar esse conselho, confie na intercessão do Espírito Santo nos momentos de fraqueza e descanse no amor incondicional de Deus. Deus não te ama, não te amará mais se você decidir fazer isso ou aquilo. Deus continua te amando. Deus não te amará menos se você deixar de fazer isso ou aquilo. Deus continua te amando. Então essas são as revelações centrais do capítulo 8 de Romanos. E o caminho para o novo envolve algumas coisas. Primeiro, fé em Cristo. Você precisa crer que a obra de Cristo remove a condenação. Segundo, vida no Espírito. Permita que o Espírito Santo dirija pensamentos e ações alinhados com a vida e a vontade de Deus. E terceiro, esperança e confiança. Perseverar com esperança na glória futura e confiando no amor inabalável de Deus. Fazendo isso, você experimentará e viverá o novo de Deus. Esse capítulo é poderoso. Leia, releia, medite e deixe a palavra guiar os teus caminhos. Foi muito bom ter estado com você aqui. Espero você nos próximos episódios. Deus te abençoe. Até lá.